Olá, a paz de Jesus. Eu sou o professor Ayrton e hoje nós vamos meditar sobre a samaritana à beira do poço. Eu já vou adiantando, se você gostar, compartilhe, se inscreve no nosso canal e manda para seus amigos. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: "Dá-me de beber", pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Aquela samaritana lhe disse: "Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana?" Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva." A mulher lhe replicou: "Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos?" Respondeu-lhe Jesus: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna." "Senhor, dá-me desta água para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama teu marido e volta cá." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Disse Jesus: "Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade." "Senhor", disse a mulher, "vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade." Respondeu a mulher: "Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu quem fala contigo." Nisso os discípulos chegaram
e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que lhes declarara: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram por causa de suas palavras e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Passado os 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Esse texto da Samaritana mostra bem a pedagogia de Jesus. Como Jesus fazia para se aproximar, para evangelizar as pessoas. Ele começa dizendo que Jesus precisava ir para Jerusalém, mas que tinha que passar pela Samaria. Existiam outros caminhos para ir a Samaria, mas entre os desígnios de Deus, passar pela Samaria era uma necessidade. Então Jesus se dirigiu a Jerusalém, passando por lá. E ao chegar perto desse poço, ele se encostou no poço, mas Jesus não tinha como tirar a água do poço. E cansado, sentou-se ali. E eis que chega uma samaritana. Samaria era um lugar de pecadores. Os judeus não conversavam, não se misturavam com os samaritanos. Mas vamos lembrar que Jesus era o Cristo. O judeu não falava com uma mulher, muito menos uma mulher samaritana. Mas vamos lembrar que Jesus era o Cristo. E então Jesus faz um pedido: dá-me de beber. O primeiro passo dessa evangelização é o encontro, dessa catequese de Jesus é o encontro. Jesus para no poço e Jesus se encontra com essa mulher, espera ela se aproximar e aí puxa uma conversa com ela: dá-me de beber. A mulher ficou espantada, um judeu falando com ela. O poço é muito simbólico para esse povo, principalmente nessa época. Grande dificuldade de água. Então o poço era lugar de encontros, era lugar de história, era o poço de Jacó, que Jacó bebeu desse poço, que os filhos dele beberam água desse poço, que o gado, o rebanho dele bebeu água desse poço. E lá estava Jesus nesse poço, puxando conversa com uma samaritana. Ela toda surpresa com essa conversa, pois jamais iria imaginar que um judeu iria puxar conversa com ela. O segundo passo dessa catequese de Jesus, dessa evangelização, então, é o diálogo. O primeiro foi o encontro, Jesus esperou que ela chegasse. E o segundo é o diálogo. Haviam muitas barreiras nessa época entre o povo judeu e o povo samaritano. As barreiras eram sociais, eram culturais, eram religiosas e eram políticas. Todas essas barreiras impediam que o judeu aceitasse o samaritano. Mas vamos lembrar, Jesus era o Cristo. Então, quando Jesus se apresenta para aquela mulher, há 3 grandes possibilidades. Primeira possibilidade, o dom de Deus, a água viva
E quem naquele momento oferece essa água viva? Então Jesus já começou o diálogo. Para uma boa catequese é preciso haver o encontro. Depois do encontro tem que haver o diálogo e a conversa tem que fluir. A samaritana sabe que o Messias viria e então eis que Jesus se dá a conhecer. A única água que ela conhecia era a água daquele poço de Jacó. A água que mata a sede de todos, que mata a sede do povo, que mata a sede do rebanho, mas a sede física. E Jesus vem e oferece uma outra água. Jesus então se apresenta como fonte de água viva. A samaritana tem uma grande pergunta para fazer. De onde, pois, que vais tirar essa água viva? Dá essa água viva para mim, para que eu nunca mais tenha que vir aqui tirar água do poço? De onde que vem essa água viva? No terceiro passo dessa catequese de Jesus, Jesus se dá a conhecer. Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. Ela sabe que onde não há água, não há vida. Mas Jesus fala de uma outra água, de uma água viva. E isso só pode acontecer quando há um encontro pessoal com o Cristo. Jesus oferece gratuitamente dessa água viva. Que quem receber essa água viva também deve se tornar fonte de água viva. Assim nós, ao recebermos esse Espírito de Deus, essa água viva de Deus, devemos fazer jorrar para os outros também. Senhor, ela diz, dá-me de beber desta água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui tirá-la. Para receber essa água viva, é preciso mudar de vida. Para receber essa água viva, é preciso sair do pecado. Ela toma consciência de que deve mudar de vida para poder saciar-se dessa água que nunca mais dará sede. É preciso mudança de vida e é isso que Jesus vem propor nessa catequese. A verdadeira adoração é em espírito e verdade. O quarto passo da catequese de Jesus é a revelação. Sou eu que estou falando contigo. Essa mulher representa todo o povo samaritano, o povo pecador. Essa mulher nos representa, porque nós somos esse povo pecador. Mas Jesus conversa com ela e Jesus não a condena. Jesus fala, vai chamar teu marido. Mas ele já sabia que ela teve muitos maridos. Ele já sabia que o que estava com ela agora não era marido dela, mas de outra pessoa. Mesmo assim, não havia condenação em Jesus, havia misericórdia. E essa misericórdia era para que houvesse uma conversão. O que Jesus quer é que nós sejamos adoradores do Pai em espírito e verdade. Para a samaritana à beira do poço, chegou a hora. Chegou a hora de conhecer o verdadeiro Messias. E quando Jesus fala para ela, sou eu que estou falando contigo. Ela sabia que deveria vir o Cristo, mas de repente o Cristo se apresenta para ela. Sou eu quem estou falando contigo. Até agora ela falava do Messias que havia de vir. Mas agora, nesse momento,
ela fala diretamente com o Messias. Jesus se revelou. A mulher descobrira que a fonte de água viva não vem do poço, mas vem de Deus. Jesus se aproximou dela e Jesus se deixou encontrar por ela. Eu sou o pão vivo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira. Em outras oportunidades, Jesus se apresenta. Nessa oportunidade para a samaritana, ele simplesmente diz: eu sou. O quinto passo da evangelização é o anúncio. A samaritana, então, convenceu-se de que quem estava ali com ela não era uma pessoa qualquer, mas um grande profeta. E então a samaritana fez aquilo que todos nós devemos fazer: anunciar. Logo após nós recebermos, nós sermos evangelizados, catequizados, nós devemos ser missionários e sair evangelizar. Então a samaritana largou o seu cântaro ali na beira do poço e foi correndo na cidade falar para todo mundo: olha, encontrei um homem e ele me disse tudo aquilo que eu fiz. Vinde e vede, vem e vê. Os convidados, as pessoas vieram e permaneceram com ele. Depois de nós termos um encontro pessoal com Cristo, assim como teve a samaritana pecadora, nós devemos ser anunciadores do reino de Deus, sair correndo, contar para os outros o que nós vimos e o que nós conhecemos. Não há outro caminho a não ser o encontro pessoal. Se isso valeu para os samaritanos, continua valendo também para nós. Devemos fazer assim como a samaritana: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. E assim nós também, convencidos da graça e do amor de Deus, deveremos anunciar: vinde ver o Cristo. Ela já sentia o desejo de propor essa mesma experiência que ela teve para os outros. E as pessoas correram então ao encontro do Cristo. O sexto passo da catequese de Cristo, ele nos ensina que nós todos devemos testemunhar. Então a samaritana foi e contou para eles, chamou-os e eles vieram ver e ouvir o que Cristo tinha a dizer. Eles vieram conhecer o Mestre e eles creram. Eles creram a princípio pela palavra da mulher que testemunhava. Esse encontro da samaritana é muito semelhante ao encontro que tiveram os apóstolos com Jesus. Eles foram convencidos e eles se transformaram em missionários. Jesus então permaneceu ali, próximo àquele poço, na cidade de Sicar, na Samaria, por mais 2 dias. Mas por que Jesus ficou 2 dias? Porque precisava fortalecer na fé todos aqueles que acreditaram nele. Precisavam embasá-los com esse amor e esse conhecimento das coisas de Deus. Aí, esses homens da cidade da Samaria disseram para a mulher: olha, agora nós já não cremos só por causa da tua palavra. Agora eles já acreditavam em Jesus por terem visto e ouvido Jesus. Esse encontro de Jesus com a samaritana é um exemplo perfeito de como nós devemos fazer. Assim que nós estivermos convictos da nossa fé, sermos
missionários. Assim como nós formos convencidos desse amor de Jesus, nós podemos convencer outras pessoas. E dessa forma que a catequese, que a evangelização vai prosseguindo. Como Jesus, no poço de Sicar, também nós, como igreja, devemos nos sentar ao lado de homens e mulheres desse tempo para tornar o Cristo presente na nossa vida. Se você gostou, compartilhe e se inscreva no canal.